Êxodo 13, 21. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem dia e noite. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Araí, Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra do deserto, os encerrou. E eu endurecerei o coração do Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração do Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel para que não nos sirva? Aprontou o seu carro, tomou consigo e deu ao povo. Tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração do faraó e o rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros do faraó, e seus cavaleiros e seus exércitos, e alcançaram-no acampado junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Aproximando o faraó dos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios viram atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes fazer-nos sair do Egito? Não é esta a palavra de que falamos no Egito, dizendo: Deixai-nos sirvamos os egípcios, pois que melhor que fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, estes entrarão atrás deles. Eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros. E o anjo do Senhor, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles que estavam, que estes clareava à noite, de maneira em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro, e as